Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre os rumos da pré-campanha eleitoral em Teresina, capital do nosso estado aqui do Piauí. E eu gostaria de entender, junto com vocês, nossos espectadores, o que explica a liderança do médico, do ex-prefeito Silvio Mendes, diante desse verdadeiro blocão que se formou contra a sua candidatura, contra o seu projeto de retornar à Prefeitura de Teresina, com o propósito, evidentemente, de, segundo ele, reconstruir a cidade, melhorar as condições de vida do povo teresina, realmente precarizadas por conta do atual governo. Mas bem, vários fatores podem explicar essa liderança que aparece em praticamente todas as pesquisas que são feitas corretamente em Teresina. E quais são as pesquisas feitas corretamente? São aquelas pesquisas que não aceitam qualquer tipo de impostura para colocar um resultado que salta aos olhos, não corresponde ao sentimento do povo de Teresina. As pessoas andam nos ônibus, caminham nas ruas, conversam entre si nas rodas de conversas políticas ou assuntos que dizem respeito às demandas da cidade, e é voz corrente que trata sobre essa questão das pesquisas eleitorais em Teresina. Inclusive, eu recebi o telefonema de um dirigente de instituto de pesquisa, onde ele fala do seu receio, até mesmo em dar entrevistas, porque perseguido pelo pessoal da esquerda, né? Se diz um resultado que não agrada o pessoal da esquerda, imediatamente ele é atacado nas redes sociais, são memes, não se considera que a pessoa tem família, não se respeita absolutamente a história empresarial, o empreendedorismo, a capacidade de gerar empregos corretamente, não é? Apresentando resultados também corretos para a população. Mas bem, a questão o primeiro ponto, eu diria que o blocão, não é? O blocão, o povo de Teresina, historicamente, rejeita os blocões. A estratégia do blocão nunca deu certo em Teresina e eu posso, inclusive com fatos históricos, trazer a comprovação para isso. Evidentemente que fato histórico em política não se repete, dizia Ulisses Guimarães. É uma frase apenas, porque no caso de Teresina, essa questão do blocão nunca ela conseguiu se firmar. Eu vou citar aqui a eleição de 1955 entre Agenor Barbosa de Almeida, que fundador do Getúlio Vargas, o seu primeiro diretor, primeiro secretário de saúde do estado do Piauí, ainda na época do Estado Novo, foi a pessoa que confrontou o Estado Novo, denunciou as torturas nos porões, nos bastidores do Estado Novo, 1937 a 1945, e aí, após isso, ele se elegeu deputado estadual e, posteriormente, prefeito de Teresina em 1955, numa campanha muito pesada contra o médico Clidenor de Freitas Santos, que recebia o apoio do então prefeito João Mendes Olímpio de Melo, uma força política incomparável na época. O doutor Agenor foi lá e conseguiu ganhar a eleição, mesmo com todo o abuso de poder político, de poder econômico, uso da máquina da prefeitura para tentar garantir a vitória do candidato oficial, do candidato da situação. O doutor Agenor foi lá e foi vencedor, o povo não aceitou o blocão. Eu vou agora para o pleito de 1996, quando todas as forças políticas se uniram em torno da pré-candidatura, da candidatura do doutor Alberto Silva, que era deputado federal, que aparecia como a grande liderança política do estado, com o propósito de ser prefeito que ele alimentava há muitos anos. E aí o Firmino Filho, que começou bem devagarinho, com 4 pontos percentuais, depois foi avançando, conseguiu ser prefeito de Teresina numa eleição super disputada em segundo turno, mas vitorioso contra o blocão. Em 1985, aí um pouco antes, o professor Walter Reis também já havia derrotado o blocão que se formou contra ele na prefeitura de Teresina, através do então prefeito Freitas Neto. Com todo respeito, evidentemente eu estou tratando de um fato histórico, e o então governador Hugo Napoleão, porque aí os dois se uniram e todos os deputados estaduais, a maioria dos vereadores, deputados federais, senadores, em torno da candidatura do deputado federal Átila Lira. E o professor Walter Reis derrotou o esquema, derrotou o sistema. Eu volto ainda um pouco
na eleição de 1958 para falar de Petrônio Portela, que também derrotou o esquemão montado pelo governo do Estado, não é? Na pessoa do seu governador, na época, o senhor Gaioso, para tentar derrotá-lo. E ele conseguiu ser vitorioso com uma maioria retumbante. Quer dizer, a história de Teresina, em diversos momentos, ela mostra exatamente que essa história de blocão não faz efeito nenhum sobre o eleitorado. Quando o povo de Teresina quer, o povo de Teresina decide. O próprio Firmino Filho, de novo, eu falo aqui, o Firmino Filho 2012. Quem não lembra, não é? Que era o blocão, 2012. Eu já até falei também do Firmino em 96, mas 2012 ele enfrentou outra eleição super difícil contra o doutor Elmano Ferri, hoje pré-candidato a vereador. Na época, todas as lideranças políticas do Estado, todas as lideranças políticas do município praticamente se uniram em torno da candidatura à reeleição do doutor Elmano Ferri. E o Firmino foi vitorioso, uma diferença apertada de apenas 12 mil votos, mas aí onde está a questão dos institutos de pesquisa confiáveis. É a história dos institutos em relação aos pleitos eleitorais, desafiando as circunstâncias da impostura das máquinas governamentais. E esses institutos, que realmente eu considero, não vou citar nome aqui para não fazer propaganda de ninguém e nem injustiçar nenhum outro, não é? Mas esses institutos eu considero porque eles apresentaram resultados compatíveis com o que posteriormente, que era o sentimento do povo, né? Se apresentou nas urnas. Bom, a outra questão que eu reputaria, a arrogância do governo do Estado do PT. O governo do Estado do PT anda numa cantiga renitente do já ganhou. Nós temos 240 candidatos a vereadores contra 90 candidatos a vereadores, ou pré-candidatos, como se queira chamar, do pré-candidato Silvio Mendes. Outros candidatos não conseguiram chegar a esse número. E aí nós temos a grande maioria dos candidatos a vereador. Isso os gabaritaria para ganhar a eleição. Inclusive, eles cantam vitória antecipada, Temístocles Filho. Marcelo Castro já até tirou o carrinho dele, foi para São Raimundo Nonato. Mas o próprio Wellington Dias, que aqui e acolá dá uma bicada por aqui, não é? Aparece para dar a sua opinião apenas, porque voto em Teresina o PT nunca teve. O governador Rafael Fonteles falam numa eleição em primeiro turno por conta desta verdadeira derrama que se está fazendo com 240 pré-candidatos a vereador. Olha, é importante ressaltar que a grande maioria desses pré-candidatos, e aqui também é um dado, aqui é um fato, são pessoas que já foram candidatos, tem candidato aí com 4 votos. Por que alguém insiste em lançar o próprio nome, não é? Sabendo que não tem respaldo popular para ser candidato. A pessoa teve 4 votos no pleito anterior, outros pleitos. Teve deles que teve 100 votos. 100 votos em Teresina, numa cidade como Altos, hoje você ter 100 votos numa campanha eleitoral já é algo sofrível. Imagine numa capital como a cidade de Teresina. Então essa arrogância do governo também explica a liderança do Dr. Silvio Mendes. A questão dos áudios vazados. A não ser que a população seja completamente insensível, que a população tenha realmente desistido de Teresina e desistido do estado do Piauí. Aí isso talvez explique ou talvez mostrasse um rumo diferente daquele que algumas pesquisas acreditadas apresentam. Os áudios vazados de indivíduos como Gustavo Henrique, como Alexandre Noleto, que se apresenta como influenciador digital, um poeta, uma pessoa de frases para elevar a espiritualidade, mas foi flagrado tentando comprar o Chico Pança, que é um candidato a vereador do União Brasil, e ali eles disseram que lá o Gustavo Henrique no áudio diz que o objetivo é destruir o Silvio Mendes, destruir o Jeová Alencar. Isso foi ouvido, repercutido, não pelos meios de comunicação comprados pelo governo, mas pela imprensa independente. É por isso que eu acredito na independência do jornalismo. É por isso que eu resisto ao longo de tantos anos pela independência do jornalismo, porque só o jornalismo independente pode libertar a população das amarras da desinformação, das amarras das fake news, das amarras da impostura governamental e empresarial. Não se pode admitir esse abuso de comunicação que se pratica no Piauí, suprimindo as informações para que ela não chegue ao grande público. E essa
questão dos áudios, quando ela for massificada na campanha eleitoral propriamente dita, certamente trará muito mais consciência e revolta à população para essa estratégia infame de cooptação e de blocão, que se forma em torno de uma das pré-candidaturas. Quarto ponto, essa questão dos 240 candidatos, eu já até citei, mas volto a falar que não adianta lançar um candidato que tenha 4 votos, não é? Então, no caso, é melhor você ter 10 candidatos do que 50 candidatos que apresentam votação esdrúxula. Um quinto ponto, e aí eu citaria a própria atuação do Dr. Silvio Mendes como prefeito de Teresina, porque ele foi prefeito em 2 oportunidades, foi em 2004 eleito contra a Adalgisa Moraes Souza, a força política do Mão Santa, que tinha acabado de se eleger senador da República, que tinha acabado de eleger o Wellington Dias governador do estado do Piauí, porque ninguém me engana com essa história, foi o Mão Santa que pegou na mão do Wellington, então mero desconhecido deputado federal, e o levou para todas as cidades, para todos os municípios, colocando-o na cadeira governamental para, logicamente, se vingar do Hugo Napoleão, que era seu grande adversário da época e o havia cassado do governo sob acusação de suposto abuso de poder econômico. O grande líder de toda essa história, portanto, chama-se Francisco Moraes Souza, Mão Santa, apesar dos objetivos, que não foram nobres, e do resultado daquele pleito de 2002, mas aí quando foi em 2004 ele estava com muita força política, reuniu muitos nomes em torno da candidatura da professora Adalgisa, Dr. Silvio foi vitorioso. Em 2008, Silvio candidato à reeleição, candidatura a prefeito do PT, Nazareno Fonteles, deputado estadual, deputado federal, a figura proeminente do parlamento no âmbito do PT aqui no estado do Piauí, e Dr. Silvio teve uma vitória de 70%, talvez seja agora o motivo do Rafael Fonteles querer a todo custo colocar o Fábio Novo, porque para se vingar, para vingar o pai, que tentou várias vezes ser prefeito, porque o Nazareno tentou ser prefeito em 96, ficou em 4º lugar, 3º lugar, uma coisa assim, o Wellington, inclusive, era o vice-candidato a vice-prefeito. Então, o próprio Dr. Silvio Mendes, através das obras realizadas, foram milhares de obras, ele coloca aí, eu citaria aqui algumas delas, como, por exemplo, o Shopping do Camelô, Shopping Cidadão, fica ali na Avenida Maranhão, imediações da Praça da Bandeira. Muita gente defende, inclusive esse pessoal do PT está defendendo a reocupação do centro de Teresina, dos calçadões, das vias públicas, desconsiderando o fato de que a via pública é de usufruto comum da coletividade e não admite a privatização, em nome de que a fragilidade econômica impulsiona o indivíduo a ocupar de novo os camelôs, aquela balbúrdia que não se podia andar no centro, que foi o Dr. Silvio que resolveu isso aí. Muita gente, muito mais de 30 anos, o Dr. Silvio foi lá e resolveu. Tem a questão da Ponte Estaiada, tem a questão do HUT, tem a questão da Avenida dos IPs, tem hospitais, maternidades, obras inúmeras que foram construídas, avenidas, ruas, praças, urbanização, qualidade de vida para as pessoas. Então, a liderança do Dr. Silvio também é explicada através do seu próprio trabalho. Mas olha, pessoal, a gente poderia ficar aqui falando enormemente. Lamento, inclusive, o fato de que muitos que eram com ele, achando que o blocão iria resolver, se venderam vergonhosamente para o lado do governo. Isso também é fato, não é opinião. Tony Rodrigues, Além da Notícia.